Amém, amados? Eu tenho lhes dito o seguinte: a Bíblia diz em Hebreus capítulo 10, versículo 17, que a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. Eu compartilhei com vocês sobre 7 tipos de fé que existe na realidade humana. 7 tipos. E eu quero conversar com vocês, voltar a refletir com vocês sobre esse tema, dentro de uma perspectiva, algumas mudanças, alguns adereços eu coloquei, para que você possa refletir qual tipo de fé que você tem. Amém, amados? Então a Bíblia Sagrada nos revela, como eu lhes disse, alguns tipos de fé, mas que não produz salvação. E é importante nós identificá-las para não correr o risco de acharmos que estamos salvos por elas. As nossas igrejas evangélicas estão cheias de pessoas. Tem crescido as igrejas evangélicas no Brasil, é ou não é? Mas também tem crescido a apostasia. As nossas igrejas estão cheias, empaturradas de pessoas, mas pessoas sem compromisso também com Deus. E pessoas que não nasceram de novo. Pessoas vivendo, como eu lhes disse antes, uma fé religiosa, uma fé supersticiosa, mas que não tiveram ainda uma experiência com a fé salvadora. Então a Bíblia nos revela alguns tipos de fé que não produz salvação, e precisamos de identificar qual fé que eu tenho. Qual fé que você tem? Nós falamos sobre a fé natural, não foi? A fé natural, todo mundo tem fé. A pessoa tem fé que vai pegar um avião daqui para Porto Seguro e chegar lá. Um pintor consegue subir para poder fazer uma pintura num prédio de 30, 40 andares, amarrado numa corda, e ele acredita na sua capacidade, no seu talento. Ele não tem medo, mas ele tem fé que ele vai conseguir fazer aquela pintura. Nós vimos aquelas pessoas que fazem esporte radical, que saltam de um avião, de um helicóptero, a não sei quantos mil pés, não é? E consegue saltar lá daquela altura, confiado, e ele acredita que ele vai abrir o paraquedas e chegar lá embaixo, em terra firme. Ele acredita nisso. Então é a fé chamada fé natural, que até o ateu tem. Mas dentro dessa perspectiva existe também, e a Bíblia menciona, a fé intelectual, que é a que traz conhecimento da palavra de Deus, a obra de Cristo. Mas os pecadores ímpios, têm, e os demônios também. Mas este conhecimento não garante a salvação. Você está entendendo? E dá para você entender, eu vou explicar melhor. Por exemplo, eu estudei um pouquinho sobre Buda, que existiu, milênios de anos. Buda escreveu muita coisa bonita quanto à convivência com o próximo, os mandamentos do budismo. Eu acredito, depois de ler sobre Buda, a proposta de Buda, ele propõe sobre você atingir o nirvana, a perfeição. É uma crença, quando eu comecei a estudar, intelectual. Eu conheci, estudando sobre Gandhi,
Assim também tem muitas pessoas que estudam a palavra de Deus, e ao estudar a palavra de Deus, traz essa fé intelectual. É a que traz o conhecimento da palavra de Deus, a obra de Cristo. Os pecadores ímpios têm, os demônios também têm. A Bíblia diz que o demônio crê. É assim ou não é? Entende? Então tem esta fé, chamada fé intelectual, que é a que traz conhecimento da palavra de Deus, a obra de Cristo. Mas os pecadores ímpios têm, e os demônios também. Mas esse conhecimento não garante a salvação. A Bíblia diz em Romanos capítulo 1, que eles tiveram conhecimento de Deus, mas não glorificaram como Deus. Inclusive fala do homem, da depravação sexual, que o homem mudou a glória incorruptível de Deus, não é? Mudando o contato homem com homem, homem com mulher, e passando homem com homem, mulher com mulher. Tiveram o conhecimento de Deus, mas endureceram o coração. Então essa fé é chamada fé intelectual, mas também a fé histórica. Ela concorda com ou aprova determinados fatos bíblicos. E vemos isso, por exemplo, de Nicodemos. Parecia concordar com fatos sobre a identidade de Jesus, porém isso não lhe garantia a entrada no reino dos céus. Quando você abre aqui em João capítulo 3, Nicodemos fala, ele estava preocupado quanto à salvação. Jesus disse para ele: Nicodemos, é preciso nascer de novo. Se você quiser entrar no reino, se você quiser saber esse negócio de reino, de salvação, então é preciso nascer de novo. E Nicodemos concordava com fatos sobre quem era Jesus, mas isso, conhecer Jesus, até falar que Jesus era mestre, era um profeta e assim por diante, não lhe garantia e nem garantia a outros a entrada no reino dos céus. Lembra do rei Agripa? Acreditava nos profetas, mas a fé que ele tinha, aquela fé histórica, de conhecimento, não trouxe a salvação. Eu também fui criado num lar católico, desde a minha tenra infância, e você, não sei qual lar que você foi criado. Nós vimos aí na sociedade pessoas que foram criados dentro de um contexto religioso. Eu cito aqui, por exemplo, o Jô Soares, que tem um grande conhecimento, tem uma fé histórica, não é? Outros mais, atores, cantores, intelectuais. Esta fé histórica, ela concorda com ou aprova determinados fatos bíblicos. Eles acabam aceitando a questão da Páscoa, eles acreditam, né, questão histórica, que Jesus morreu na cruz, que Jesus foi filho de Maria. Então eles acreditam nisso, é a fé histórica. Mas tem a fé também miraculosa. Muita gente acreditou no poder de Jesus. Inclusive, nós vimos na multiplicação dos pães e peixes, a ponto de desejarem tornar Jesus rei, não é? Porém, isso não isentou que Jesus identificasse os incrédulos. Estavam interessados somente no que ele podia fazer. Então, essa fé miraculosa, a pessoa crê no poder de Jesus, a pessoa crê no milagre, mas isso não lhe dá garantia da salvação. Eu lhes compartilhei aqui sobre aqueles 10 leprosos que foram até Jesus. Eles pediram cura. Eles pediram cura e Jesus os curou. Apenas um voltou para agradecer, inclusive o texto diz que ele era samaritano. E depois Jesus deu-lhe a fé. Vai, a tua fé te salvou. Tal como Jesus disse também àquela mulher daquele fluxo de sangue,
Ela creu na cura. Ela creu que Jesus podia fazer milagres. Não é assim? Mas tem pessoas que não receberam a salvação. Então tem esta fé. Tem a fé também chamada fé temporal. A fé temporal por ser passageira e momentânea. E esta fé se baseia na vida emocional. A parábola, por exemplo, do semeador ilustra bem a fé temporal, que sucumbe em meio às tribulações, às perseguições. Eu vou tirar aqui um texto de Hebreus, tomara que eu não esteja fora do contexto, mas Hebreus capítulo 6 fala daqueles que experimentaram a boa palavra de Deus, daqueles que até mesmo tiveram experiências com o Espírito Santo, pessoas que foram iluminadas, mas caíram, não é? Desviaram. Por que não dizer aqueles que apostataram da fé? Então esta fé é temporal, momentânea, se baseia na vida emocional, e logo quando vem a tribulação, é aquela semente que caiu pelo caminho, e tem uma delas que caiu numa terra, aí vieram que os espinhos, as plantas que cresceram, sufocaram e acabaram elas morrendo. Tem pessoas que são assim, convertem, chegam para a igreja, decidem a Jesus, fazem a pública profissão de fé, não é assim? Mas é temporal. Olha a quantidade de pessoas, gente, que fizeram parte da comunidade evangélica, na nossa igreja mesmo. Esses dias nós fomos contar a quantidade de pessoas que eu batizei e preparei. Fizemos aula de catecúmeno, discipulado. Tem pessoas que levaram 6 meses, 1 ano para se preparar. Mas apenas uma fé temporal. Veio a tribulação, veio o problema, aconteceu um escândalo e a pessoa desviou. Esta é a fé temporal, passageira. Eu lhes disse aqui da fé chamada fé religiosa, da tradição religiosa. Pessoa que está dentro da igreja evangélica, foi criada num lar evangélico, cresceu dentro da igreja. A quantidade de filhos de crentes desviados no pecado. E que Deus tenha misericórdia das minhas filhas, que Deus tenha misericórdia dos seus filhos, meu irmão. Mas da tradição religiosa. Eles estão dentro da igreja, mas não tiveram ainda uma experiência com Cristo da cruz. Eles não nasceram de novo, não tiveram a sua experiência pessoal com Jesus. Eles não tiveram a experiência com Cristo ressurreto. Tem pessoas assim. É igual o católico e o evangélico. Esta fé, então, da tradição religiosa. Você lembra de Paulo, o apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo, ele mesmo diz da sua experiência, dizendo que ele era perseguidor da igreja, ele perseguia os do caminho, criado dentro de um contexto como judeu, apesar de cidadão romano, mas judeu mesmo. Ele era um fariseu, conhecia todos os estatutos, juízos, a lei, a Torá, conhecia tudo ali o que rezava no Pentateuco. Mas quando Jesus Cristo veio como Cristo encarnado e morreu na cruz, ele passou a perseguir os do caminho. Ele defendia tanto a religião do judaísmo. Ele fala que ele era tão zeloso que ele chegou ao ponto de perseguir os do caminho. Consentiu, inclusive, com a morte de Estevão. Então tem essa fé que eu lhes disse, a fé religiosa, de tradição religiosa. Eu quero perguntar para você, qual é a fé que você tem? É a fé intelectual, a fé histórica, a fé miraculosa, a fé temporal? É a fé religiosa, de tradição religiosa? A fé supersticiosa? É o que mais nós temos visto hoje nas igrejas chamadas igrejas cristãs evangélicas.
pastores, apóstolos, missionários, que têm usado todo um aparato de objetos supersticiosos. É um óleo ungido, arca da aliança, candelabro. Transformam a igreja numa liturgia judaizante, tal como os colossenses. Essa fé, então, chamada fé supersticiosa. Esta fé sincrética, sabe? Do sincretismo, da mistura. Não é isso? Então essa fé que nós temos visto aí em algumas comunidades, das campanhas, o pastor vai lá, o apóstolo, vai lá para Israel e chega lá e coloca então lá um manto, coloca lá um óleo, traz de Israel a mirra e unge o povo, e o povo começa a haver sincretismo, e o povo é farto de ser levado. Muitas vezes as pessoas não estão preparadas. É o que a Bíblia diz aqui em Oséias capítulo 4, versículo 6. O meu povo está perecendo, erra porque falta o conhecimento da palavra. Por isso que a Bíblia fala para nós examinarmos as Escrituras. O Senhor Jesus diz, para julgarmos nela a vida eterna e ver se elas testificam e testificam do Senhor. Entende? Então esta fé também, chamada fé supersticiosa, dessas práticas, de tanta superstição que existe hoje, as campanhas que são feitas, eu volto a dizer, a pessoa leva lá um manto, lá para Monte Horebe, traz esse manto, coloca na igreja um tabernáculo lá, com um pano que levou lá para aquele lugar, aí de repente, quem passar debaixo daquele manto, tocar no manto, será curado. Então essa fé sincrética, essa fé que não é bíblica. Com quanto nós vimos na Bíblia, igual alguns defendem, né? Mas levavam os aventais, as coisas pessoais de Paulo, e eram curados. As experiências de Atos são experiências descritivas, não são normas, não podemos fazer doutrinas. Que fé você tem, irmão? Que fé você tem? Então nós estamos vendo aí as igrejas crescendo, muitos aproveitando da ingenuidade do povo, muitos aproveitando porque nosso país é um país, né, de uma mistura sincrética, e as pessoas aceitam de tudo. O nosso povo brasileiro é um povo muito crédulo, crê em tudo. Então crê no óleo ungido, crê na água benta, crê no manto, crê que se passar debaixo daquela cortina, daquele corredor da unção. Essa fé do sincretismo, essa fé supersticiosa, que fé você tem? Porque nós vamos falar no final que a fé bíblica, a fé aqui, porque nós, aqui diz em Romanos capítulo 10, versículo 17, a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? E ouvir a palavra de Deus. Porque no momento de angústia, de tristeza, de tribulação, de perseguição, como eu lhes disse aqui antes, essa fé temporal, a pessoa está muito empolgada enquanto está determinando a cura, determinando a bênção, a prosperidade, tudo bem. Mas quando vem a tribulação, quando vem o sofrimento, quando vem a enfermidade, quando vem as perdas, a fé que vai me sustentar. É esta fé aqui, revelada nas Sagradas Escrituras. É esta fé que Jesus nos fala que no mundo passaremos por aflições, mas tem de bom ânimo, porque ele venceu o mundo. É a fé que o apóstolo Paulo nos ensina, quando ele tinha aquele espinho na carne e pediu a Deus cura, e Deus falou com ele, o meu poder aperfeiçoa na fraqueza. E ele mesmo disse, quando eu sou fraco, eu sou forte. Quando eu estou fraco é que eu sou forte. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Esta fé vivida por Paulo, vivida pelos apóstolos, esta fé bíblica, que à medida que nós vamos estudando a Bíblia, à medida que nós vamos estudando aqui, olha, esta fé vai crescendo em nós. Quando o apóstolo falou assim, Senhor, aumenta-nos a fé. Ora, como que vai aumentar a fé? É lendo a palavra, é estudando a palavra, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Qual tipo de fé que você tem, meu irmão? É a fé histórica? A fé apegada aos milagres? É a fé temporal? É a fé supersticiosa? É a fé da tradição dos seus pais?
É esta fé que você diz que é pentecostal? Que você vai aí, né? Sem pensar, sem questionar? É esta fé tradicional, onde você se apega demais às doutrinas, se você é um presbiteriano calvinista, do calvinismo? O que adianta ter todo o conhecimento intelectual, ter todo o conhecimento de tudo que você tem das doutrinas, mas se você não nasceu de novo, não tem essa fé, a fé salvadora, nos faz reconhecer, é esta fé que nos faz reconhecer que somos pecadores ao olharmos para Cristo como Filho de Deus e nos traz a convicção de pecado e a necessidade de arrependimento. É esta fé que me leva a entender que eu sou culpado. Adão pecou no Éden e me faz reconhecer que eu sou pecador. Por um só entrou o pecado do mundo e todos pecaram. Não há justo, nem sequer um. Entendeu? Qual fé que você tem? Aí eu quero repetir aqui. Então esta fé que nós precisamos de ter, a fé salvadora, esta fé da Bíblia, esta fé que tem momentos, é que você que tem de honrá-la. Tem horas que a fé te honra, mas há momentos e alguns que tem de honrar a fé. Por exemplo, quando você vê Sadraque, Mesaque e Abednego, a fé os honrou. Daniel, mas nós vemos os mártires da igreja. Nós vimos Pedro, nós vimos Paulo, nós vimos Tiago, nós vimos os apóstolos, que praticamente todos morreram de morte truculenta, exceto João Batista, ou João, melhor, João Batista não, João, o apóstolo do amor da ilha de Pátimos, que morreu velhinho. Mas todos que tiveram esta fé aqui de Hebreus capítulo 11, uns foram honrados pela fé. Deus fechou a boca dos leões. Deus mandou aquele varão, aquele anjo, para estar lá na fornalha aquecida 7 vezes. O anjo do Senhor esteve com Moisés. Deus usou a fé, honrou esses irmãos e outros mais. Mas teve outros que tiveram de honrar a fé, que tombaram, que foram martirizados, foram queimados, foram apedrejados, foram traspassados a espada, foram colocados em caudas de animais selvagens e levados para o deserto para serem totalmente esfacelados. Alguns foram amarrados em postes, colocado óleo e colocado fogo. Entende? Qual é a tua fé? Porque eu falei com vocês também da fé do positivismo. Esta fé da determinação. Eu determino, eu posso, eu consigo. Paulo fala diferente. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Mas o que ele pode tudo? Eu posso ser perseguido, ser desonrado, eu posso passar lutas, eu posso ser injuriado, e eu posso tudo, porque ele vai me fortalecer. Eu não vou negar a minha fé. Porque pessoas pegam esse texto usando apenas para dizer, não, tudo posso, eu vou comprar o carro, eu vou comprar a casa, eu vou conseguir isso, você vai ser curado, porque tudo você pode. Não, o texto aqui de Filipenses, quando o apóstolo Paulo fala, tudo posso daquele que me fortalece, qual é o contexto antes? Hein? Qual o contexto antes que diz aqui? Quando o apóstolo Paulo fala, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu aprendi a ser honrado, mas também humilhado. Eu aprendi na fartura, mas também aprendi na escassez. Eu aprendi, e ele começa a colocar o que ele aprendeu. Ele aprendeu no momento de perdas, de negação, no momento em que ninguém foi solidário com ele, aí ele fala, tudo posso naquele que me fortalece. Mas tem essa fé, que as pessoas só pegam este lado. É aquelas pessoas que estão dentro da igreja, são aqueles interesseiros, as pessoas interesseiras, não é? Mas que não tem essa fé bíblica.
Esta fé de Gênesis a Apocalipse, que mostra que nem todos tiveram aquilo que quiseram. Nem todos tiveram as suas orações respondidas da maneira como almejaram. Nem todos tiveram os seus sonhos realizados. A fé do positivismo, esta fé aí do poder do pensamento positivo, esta fé da teologia da prosperidade, que você determina, que você manda em Deus, porque você é cabeça e não cauda, porque você vai liderar e não vai ser, você vai liderar e não vai ser liderado por ninguém, totalmente contra a Bíblia. Nem todos foram chamados para liderar. Entende? Então qual o tipo de fé que você tem, meu irmão? É a fé bíblica? Você já tem a fé salvadora já? Você tem essa fé que mesmo que você não conquiste aquilo que você sonhou, ainda que você esteja aí sendo devorado pelo câncer, ainda que as suas células estão aí em estado de decomposição do seu corpo, mas você tem uma fé. Eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que Ele é poderoso para guardar a minha coroa, o prêmio que você tem, que você já recebeu pela fé. Isso tudo bem. E aí? Que fé é a tua bênção? É a fé bíblica. É esta fé que o próprio Jesus diz que no mundo nós passaremos por aflições. É esta fé que Paulo teve como grande apóstolo de Deus, que recebeu açoites, uma quarentena de açoites, foi perseguido, foi injuriado, morreu de uma morte horrível e era homem de Deus. O problema é que nós temos visto hoje os apóstolos, os missionários, os pastores apresentando uma fé, é uma fé emocionalista, uma fé do positivismo, uma fé que não tem nada com a Bíblia, uma fé que coloca o homem como Senhor, como um pequeno Deus, uma fé que coloca Deus como servo onde o homem manda. Tem que fazer isso, Deus. Uma fé que o Evangelho não é o Evangelho aqui revelado nas Sagradas Escrituras, porque o Evangelho revelado aqui nos mostra que nós somos servos. Nós somos os pitocos de Deus. Eu falei com vocês que os pitocos dali da Galileia, de Betânia, eram os mendigos, eram os miseráveis. E quando Jesus fala aqui, bem-aventurados os pitocos, os pobres, a ideia é bem-aventurados miseráveis, os dependentes de Deus. Bem-aventurados, mais do que felizes, são aqueles que reconhecem o seu estado de miserável. Mas a pregação que tem sido feita hoje é uma pregação egocêntrica, não é? Então a fé que nós temos é uma fé da Bíblia, que mostra o Evangelho da cruz. É uma fé que mostra que se você quiser ganhar sua vida, você tem de perdê-la. É uma fé que nos ensina aqui nesse Evangelho que se nós queremos ganhar a vida, temos de perdê-la. Nos ensina que se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Entende? Que fé você tem? É uma fé que só pensa em prosperidade? É uma fé que só pensa em vitórias? É uma fé que só pensa que você vai vencer, que você determina, que você pode, que você consegue e que você vai brilhar? Ou você tem essa fé aqui de Mateus, a fé ensinada pelo próprio Senhor Jesus Cristo, que diz, aquele que não deixar pai, mãe, irmãos, casas por amor a mim, não é digno de mim? É esta fé que eu quero dizer para os irmãos. Esta fé, você, moça, que viveu uma vida no pecado, nas euforias, nas bebedeiras, nas bebedices, nas noitadas, na fornicação,
na prostituição, agora você converteu e esta fé mudou você, a sua experiência com Jesus transformou a sua vida e agora as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Isso é fé. Então estamos trabalhando aqui alguns tipos de fé que existe hoje. Falamos da fé então, a fé histórica, né? A fé intelectual, a fé miraculosa, a fé temporal, a fé supersticiosa, emocionalista, a fé do poder do pensamento positivo, não é? A fé da tradição religiosa, mas a fé que nós precisamos de ter, que você precisa de ter, é a fé salvadora e a fé bíblica. A fé vem pelo ouvir e ouvir o quê? A palavra de Deus. E esta fé que leva você a entender que nem todas as vezes você vai ganhar. Nem todas as vezes que você pede, você vai receber. Nem todas as vezes que você ora, Deus vai te responder tal como você quer. É esta fé que nos ensina aqui biblicamente, que nos ensina aqui, que conquanto somos crentes, não estamos isentos das perdas, das enfermidades, enfermidades naturais, enfermidades biológicas, genéticas, enfermidades ou situações adversas que nos podem acontecer. Esta fé que nos ensina que neste mundo nós teremos tribulação e que Deus vai usar as lutas da vida, as circunstâncias difíceis da vida, uma perda, uma morte, o desemprego, para moldar o nosso caráter. É isso que nós precisamos de entender. Você está entendendo, irmão? Eu te pergunto, qual a fé que você tem? Que tipo de fé que você tem desenvolvido? Qual a fé que a tua comunidade desenvolve? Lá, ou aí. Ei, irmão, eu quero começar a terminar. Você está pronto? Está pronto para poder morrer por amor a Jesus? Você está pronto para poder terminar esse seu namoro que está indo para motel? Você está dentro da igreja, mas a sua fé é uma fé de troca. Como é que é isso, pastor? É uma fé que te leva a você fazer uma autoexpiação. Você vai para o motel, você tem relações sexuais, transa com sua namorada, com a sua noiva. Entendeu? E aí você entrega lá um dízimo na igreja, você entrega uma oferta, você lá e faz toda aquela autoexpiação. E você está sendo levado dia a dia por esta angústia. É esta fé que muitos têm tido. Uma fé da autoexpiação. Uma fé onde as pessoas estão dentro das igrejas, mas continua com o mundo, continua aliançadas com o mundo. Você está disposto a acabar com esse relacionamento? Você está disposta a quebrar esta aliança com o mundo, com até pessoas que se dizem seus amigos, suas amigas, por amor a Jesus? Olha o que Jesus diz aqui: aquele que quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Esta é a fé que eu estou apresentando para vocês. Uma fé bíblica. Uma fé que nos ensina que nem todas as vezes que queremos iremos ter. Uma fé que nos ensina que não é tudo aquilo que tanto sonhamos iremos conseguir. Que tipo de fé você tem? Hein, querido, querida? Quero terminar e dizer o seguinte: você precisa de, neste momento, fazer uma avaliação. Você precisa, meu querido, de fazer aí uma avaliação da tua vida. Que tipo de fé você tem? Quem sabe a tua fé tem sido essa fé autoexpiativa.
Você vai lá, canta, você é do louvor, você chora na frente lá, igual os sacerdotes aqui de Malaquias, derrama lágrimas, mas na semana você está no pecado, está no pecado. Por isso que eu lhes disse, eu quero repetir aqui, que a fé bíblica é uma fé que nos leva ao entendimento de que não existe um lugar de adoração, um lugar circunscrito. Aquela mulher samaritana, quando ela chegou naquele poço para poder beber água, e Jesus pediu ela de beber, e ela fez uma pergunta para Jesus: olha, eu vejo que tu és profeta, tu és mestre. Olha, os nossos pais adoram neste lugar, os judeus lá no templo, mas veja, onde é o lugar de adoração? E Jesus disse: olha, mulher, é chegada a hora, e já chegou, onde os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, e são esses que o Pai procura. Então as nossas igrejas hoje se tornou, muitas das nossas comunidades se tornaram um lugar de autoexpiação, onde as pessoas pensam que ali é a casa de Deus. Aquele versículo do Salmo aqui: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O templo da igreja Jardim Palmeiras, o templo da tua igreja batista lá, não é casa de Deus, é também casa de Deus. Porque a casa de Deus aqui, ó, 1 Coríntios 6,19, aqui fala que nosso corpo é santuário do Espírito Santo. Então a fé bíblica, a fé aqui, ó, nos ensina que Deus é adorado em espírito e em verdade. É esta fé que me leva a entender que Deus não está mais preocupado com um local, com alguma forma. Mas Deus quer um coração quebrantado, compungido. É você ser crente lá no seu trabalho, aí no seu trabalho, é você que é crente lá na empresa, é você que é crente lá naquele clube. É você entender que lá onde você está, Deus está lá. Por isso que tem havido hoje uma fé hipócrita. Na igreja a pessoa é um santo, é lindo, levanta as mãos, faz coreografia, até a saudação, paz do Senhor, igreja. Não é? Mas no dia a dia, lá no trabalho, lá naquela sauna, lá naquela peteca, lá no tênis, lá na pelada da quadra lá, é casa de Deus. Na intimidade com minha esposa é casa de Deus. É esta fé que eu quero te apresentar. É esta fé que aqui Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Quer comais, quer bebais, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei para a glória de Deus. Entende? Que tipo de fé que você tem? É a fé religiosa? É a fé supersticiosa? É a fé intelectual? É essa fé dos seus pais? Ou é esta fé salvadora? Esta fé que revela aqui nas Sagradas Escrituras, que nos ensina que nós agora somos adoradores do Pai, e nós o adoramos em espírito e em verdade. Não importa onde eu estou. Tem gente que eu volto a repetir, domingo à noite na igreja, parece assim, ó, Deus, tchau, viu? Tchau. Diz que existe o crente submarino, já ouviu falar? Ele fica a semana toda no mar da vida, sucumbido no mar da vida. Quando chega domingo, ele chega na igreja, é o submarino. Entendeu? Esta fé aqui que nos ensina que nós devemos seguir os passos de Jesus. Jesus estava com todos, conversava com o publicano, com o beberrão lá, com o fariseu, com a prostituta, com a adúltera. Ele estava imiscuído entre as pessoas e fazia diferença. É esta fé, gente, não é esta fé dos monges que ficam socados dentro de uma... socados dentro de uma caverna. Esta fé do ascetismo, né? O ascetismo religioso,
conforme Colossenses, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo outro, não pode ir no clube, não pode. O que eu posso fazer então, pelo amor de Deus? Mas é a fé asceta dos monges, dos mosteiros. Sabia disso que antigamente, até hoje existe os mosteiros, onde os monges ficam lá, tentando se purificar. A fé bíblica nos ensina que nós já fomos purificados pelo sangue. E nós estamos no mundo, imiscuídos neste mundo aí, comendo com pecadores, andando com eles, ouvindo os seus palavrões e não entrando na deles. Esta fé sadia, esta fé que cura, esta fé que liberta-nos, esta fé que nos deixa livres, esta fé que me ensina que onde eu estiver, eu sou um representante de Deus. Esta fé onde não fica apegado a um templo, a um local de adoração. Eu falei com vocês, eu vou repetir. Eu espero que Deus me dê saúde e graça, porque eu quero fazer aqui em Montes Claros um templo, onde na semana nós podemos brincar de skate, de patins, fazer ali uma quadra de peteca, de vôlei, de tênis. Aí final de semana um púlpito com rodinhas, coloca lá o som, já tem lá um controle remoto, sai das paredes assim, uma maneira bem prática. Um lugar onde podemos ter uma cobertura que pode se abrir por causa do calor de Montes Claros. Eu tenho sonho, que Deus me dê essa graça, eu quero fazer esse templo aqui um dia. E para colocar na cabeça das pessoas que templo é a minha vida, é a sua casa, é seu trabalho. Davi já entendia isso desde o Velho Testamento lá. Quando o Salmo 29, Davi estava lá no Oriente de Israel, numa floresta lá, e ele começa a dar trovoadas, e ele fala: a voz do Senhor despedaça os cedros no Líbano, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor cospe chamas de fogo, a voz do Senhor faz da cria as costas, a voz do Senhor é tremenda. E ele fala: no seu santo templo tudo dai glória. Davi já entendia que templo, e Davi queria fazer um templo a Deus, e quem fez foi seu filho Salomão, que também era uma representação, era um tipo daquilo que viria. Mas a quantidade de crentes apegados ao passado. Davi entendia que o templo é o cosmos, é você estar andando no avião lá em cima, você pode orar, é templo. É você estar dando de traico leve, é você estar, na verdade, lá surfando, lá é casa de Deus. É você ir na praia. Um dia eu estava na praia com minhas meninas e peguei assim e chamei Melicinha: ó, Melicinha, isso aqui, olha, isso aqui é de Deus, das mãos de Deus, uns buziozinhos. Isso aqui, olha, é casa de Deus. É esta fé que eu quero mostrar para vocês. Esta fé bíblica, essa fé que nos leva a ser livres, a tirar-nos dessa hipocrisia. Santo Agostinho, na época, escreveu 2 livros: A Cidade de Deus, A Cidade dos Homens. A cidade de Deus era o clero, era a parte religiosa, era a igreja. E a cidade dos homens era o secular. E ele escreveu: o secular é o sagrado. Isso é uma ideia nefanda que tem sido denunciada. Com a vinda de Cristo, ele tabernaculou-se. E nós somos tabernáculos vivos dele, somos templo de Deus. É esta fé que eu quero apresentar para vocês, e é esta fé que nós precisamos de ter. É esta fé bíblica. É esta fé que arranca de nós as amarras que nos prendem, de toda superstição, de todo racionalismo cristão, de todo emocionalismo, de toda tradição religiosa, de toda compreensão errada, que ainda precisamos de fazer sacrifícios. É isso que nós precisamos de entender. Você entendeu, meu irmão? Eu termino e te pergunto: qual fé que você tem? Um médico entrou no hospital com pressa, depois de ser chamado a uma cirurgia de emergência. Ele respondeu ao chamado o mais rápido possível. Mudou de roupas e foi diretamente para o bloco cirúrgico. Ele encontrou o pai do menino indo e vindo na sala de espera do médico. Depois de vê-lo, o pai gritou: "Por que você tomou todo esse tempo para vir? Não sabia que a vida de meu filho está em perigo? Você não tem senso de responsabilidade, doutor." O médico sorriu e disse: "Desculpe-me,
Eu não estava no hospital e eu vim o mais rápido que pude, depois de receber a chamada. E agora, eu gostaria que você se acalmasse para que eu possa fazer o meu trabalho. Me acalmar? E se fosse seu filho quem estivesse nesta sala agora, você estaria calmo? Se o seu filho fosse agora o que estivesse morrendo? Disse o pai irritado. O médico sorriu novamente e respondeu: eu vou dizer o que disse Jó na Bíblia. Do pó viemos e ao pó voltaremos. Bendito seja o nome de Deus. Os médicos não podem prolongar a vida, mas eu vou interceder por seu filho. Vamos fazer todo o possível pela graça de Deus. Dar conselhos quando estamos em situação é tão fácil, murmurou o pai. A cirurgia levou algumas horas. Depois que o médico saiu feliz, graças a Deus, seu filho está salvo. E sem esperar por uma resposta do pai, com muita pressa, olha para o relógio e foge. Ao mesmo tempo que vai, ele disse: se você tiver alguma dúvida, pergunte à enfermeira. Por que é tão arrogante? Não podia esperar mais alguns minutos para eu pedir mais informações sobre o estado do meu filho? E a enfermeira, cheia de lágrimas pelo seu rosto, disse: o filho do doutor morreu ontem em um acidente de estrada. O médico estava no cemitério quando você chamou para realizar a cirurgia de seu filho. E agora que ele salvou a vida de seu filho, ele correu para terminar o sepultamento de seu filho. Não julgue as pessoas. Você não sabe qual é a realidade delas. Nunca julgue ninguém, porque você nunca sabe nada sobre a vida dessa pessoa e o que está acontecendo na vida dela. As coisas que aprendi na vida. Aprendi que não importa o quanto eu me importe. Algumas pessoas simplesmente não se importam. Aprendi que não importa quão boa seja uma pessoa, ela vai ferir-me de vez em quando, mas eu preciso perdoá-la por isto. Aprendi que falar pode aliviar minhas dores emocionais. Aprendi que se leva anos para se construir confiança e apenas segundos para destruí-la. Aprendi que verdadeiras amizades continuam a crescer, mesmo a longas distâncias. Aprendi que eu posso fazer em instantes coisas das quais me arrependerei pelo resto da vida. Aprendi que o que importa não é o que eu tenho na vida, mas quem eu tenho na vida. Aprendi que os membros da minha família são amigos que não me permitiram escolher. Aprendi que não tenho que mudar de amigos, e sim compreender que os amigos mudam. Aprendi que as pessoas com quem eu mais me importava na vida me foram tomadas muito depressa. Aprendi que devo deixar sempre as pessoas que amo com palavras amorosas, pois pode ser a última vez que as vejo. Aprendi que as circunstâncias e o ambiente têm influência sobre mim, mas eu sou responsável por mim mesmo. Aprendi que não devo me comparar aos outros, mas com o melhor que posso fazer. Aprendi que não importa até onde eu chegue, mas para onde estou indo. Aprendi que não importa quão delicado e frágil seja algo, sempre existem dois lados. Aprendi que vou levar muito tempo para eu me tornar a pessoa que eu quero ser. Aprendi que eu posso ir mais longe depois de pensar que não posso mais. Aprendi que ou eu domino meus atos ou eles me dominarão. Aprendi que heróis são pessoas que fizeram o que era necessário, enfrentando as suas consequências. Aprendi que ter paciência requer muita prática. Aprendi que existem pessoas que me amam, mas simplesmente não sabem como demonstrar isso. Aprendi que meu melhor amigo e eu podemos fazer muitas coisas ou nada e termos bons momentos juntos. Aprendi que a pessoa que eu espero que me pise
quando eu estiver caído, é uma das poucas que me ajudarão a levantar. Aprendi que há mais dos meus pais em mim do que eu supunha. Aprendi que quando estou com raiva, tenho o direito de estar com raiva, mas isto não me dá o direito de ser cruel. Aprendi que só porque alguém não me ama do jeito que eu quero, não significa que esse alguém não me ame com tudo o que pode. Aprendi que a maturidade tem mais a ver com os tipos de experiências que eu tive e o que aprendi com elas do que com quantos aniversários já celebrei. Aprendi que nunca devo dizer a uma criança que sonhos são bobagens ou que estão fora de cogitação, pois poucas coisas são mais humilhantes e seria uma tragédia se ela acreditasse em mim. Aprendi que nem sempre é suficiente ser perdoado por alguém, tenho que aprender a perdoar a mim mesmo. Aprendi que não importa em quantos pedaços meu coração foi partido, o mundo não para que eu o conserte. Apenas aprendi as coisas que aprendi na vida. Senhor, não permita que eu perca o romantismo, mesmo sabendo que as rosas não falam. Que eu não perca o otimismo, mesmo sabendo que o futuro que nos espera não é assim tão alegre. Que eu não perca a vontade de viver, mesmo sabendo que a vida é em muitos momentos dolorosa. Que eu não perca, Senhor, a vontade de ter grandes amigos, mesmo sabendo que, com as voltas do mundo, eles acabam indo embora de nossas vidas. Que eu não perca a vontade de ajudar as pessoas, mesmo sabendo que muitas delas são incapazes de ver, reconhecer e retribuir esta ajuda. Que eu não perca o equilíbrio, mesmo sabendo que inúmeras forças querem que eu caia. Tudo passará, todas as coisas na terra passam. Os dias de dificuldades passarão. Passarão também os dias de amargura e solidão. As dores e as lágrimas passarão. As frustrações que nos fazem chorar um dia passarão. A saudade do ser querido que está longe passará. Dias de tristeza, dias de felicidade, são lições necessárias que na terra passam, deixando o espírito imortal as experiências acumuladas. Se hoje para nós é um desses dias repletos de amargura, paremos um instante. Elevemos o pensamento ao alto e busquemos a voz suave do pastor das nossas almas, Jesus Cristo, a nos dizer carinhosamente: isso também passará. Guardemos a certeza, pelas próprias dificuldades já superadas, que não há mal que dure para sempre. O planeta Terra, semelhante à enorme embarcação, às vezes parece que vai só sobrar diante das turbulências de gigantescas ondas. Mas isso também passará, porque Jesus está no leme dessa nau. Segue com o olhar sereno de quem guarda a certeza de que toda esta agitação faz parte do propósito de Deus para a sua vida e tudo um dia passará. Ele sabe que a terra chegará a porto seguro, porque essa é a sua destinação. Assim, façamos a nossa parte o melhor que pudermos, sem esmorecimento, e confiemos em Deus, aproveitando cada segundo, cada minuto que, por certo, também passarão. Tudo passa, exceto Deus, a sua palavra,
permanece eternamente. Deus sempre age certo. Certa vez um homem pediu a Deus uma flor e uma borboleta, mas Deus lhe deu um cacto e uma lagarta. O homem ficou triste, pois não entendeu o porquê do seu pedido vir errado. Daí pensou, também com tanta gente para atender, e resolveu não questionar a Deus. Passado algum tempo, o homem foi verificar o pedido que deixou esquecido. Para sua surpresa, do espinhoso e feio cacto havia nascido a mais bela das flores, e a horrível lagarta transformou-se em uma belíssima borboleta. Deus sempre age certo. O seu caminho é o melhor, mesmo que aos nossos olhos pareça estar dando tudo errado. Se você pediu a Deus uma coisa e recebeu outra, confie. Tenha a certeza de que Ele sempre dá o que você precisa, no momento certo. Nem sempre o que você deseja é o que você precisa. Como Ele nunca erra na entrega de seus pedidos, siga em frente, sem murmurar ou duvidar. O espinho de hoje será a flor de amanhã.